O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. A antífona da aclamação ao Evangelho está nos deixando bem claro hoje que Jesus, ele é a verdade. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Uma vez que nós trazemos para o nosso coração a verdade, que é o próprio Jesus e tudo aquilo que ele nos ensina, da parte daqueles que entenderam isso, nunca poderá voltar mais atrás. Tem que caminhar nessa verdade e ninguém, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, poderá te convencer o contrário. Estou falando isso por causa do Evangelho de hoje, né? Imagina, nós estamos aqui no capítulo 8, do versículo 11 até o 13. É uma sequência do Evangelho de São Marcos que nós estamos vendo. Nós começamos lá no capítulo 1 e já estamos agora no capítulo 8, durante a semana, né? Porque no domingo também está sendo o Evangelho de São Marcos, mas lá está mais atrasado, porque lá é uma vez por semana, né? Então, lá ainda não saiu do capítulo 1, ainda irá para o 2, só que nós vamos entrar agora na Quaresma, vai dar uma paradinha, e lá na frente, depois da Páscoa, nós iremos retomar de novo o Evangelho de São Marcos no domingo. Então, os fariseus agora, porque eles estão com o coração fechado, eles estão exigindo de Jesus um sinal. E o sinal tem que vir do céu, não é dele, não, é do céu. Porque eles já estão cheios desse tal Jesus que fica dizendo que é Deus. Porque, na verdade, eles já viram os sinais que Jesus havia feito. Por exemplo, lembremos lá, ali no capítulo 1, quando Jesus entra na sinagoga e expulsou o demônio daquele homem. Depois, quantos milagres que Jesus foi fazendo, né? E curas, por exemplo, a sogra de Pedro. Lembre-se do capítulo 2, aqueles 4 homens que levaram aquele paralítico. Outro milagre que ele fez. Já no capítulo 3, nós vimos também Jesus curando um homem de mão seca, que estava dentro da sinagoga, e eles estavam lá olhando, viram Jesus fazer o milagre, e ali fala que eles decidiram matar Jesus. Olha, eles viram o milagre, mas não aceitaram. Na sexta-feira passada, nós vimos a multiplicação dos pães. Jesus multiplicou os pães. E agora eles olham para Jesus e dizem: nós queremos um sinal do céu. Coração fechado. E veja a atitude de Jesus, né? Ele dá um suspiro bem profundo. E fala para os caras, né? Esta gente pede um sinal, tá certo, não vou dar, não vou dar. E ali ele diz:
Esta gente não será dada um sinal, e deixando-os, zarpou, foi embora. Não insistiu, não persistiu. Coração fechado, quando não quer abrir, não adianta insistir. Zarpa, vai embora. Vou falar uma coisa aqui que é muito importante, que vai ajudar muito na reflexão, então vocês prestem bastante atenção. Aqui está falando que os fariseus fecharam o coração, não foi para Jesus? Mas Jesus também fechou o coração para eles. Todos dois fecharam o coração. Jesus fecha o coração porque eles não querem abrir e eles querem persistir na mentira. Jesus fecha o coração para a mentira dele e permanece na verdade. Os fariseus é o contrário. Eles olham para Jesus, eles fecham o coração para a verdade, para continuar na mentira. Entenderam? E agora é assim, está entregue ao destino. Vamos ver quem está certo. O tempo mostrará. Só que o tempo não é nesse tempo, é fora desse tempo. Quando passar dessa vida para outra, lá vai se ver quem está certo. Por isso que eu comecei a dizer o seguinte: quem está na verdade não pode se converter à mentira, jamais. Tem que persistir na verdade, porque é a verdade. Mesmo que venha sofrimento, mesmo que venha desprezo por parte das pessoas, mesmo que elas tentem convencer você, mesmo, você tem que continuar nela até morrer. Agora, quem não está na verdade, ela tem que se converter, ela tem que sair da mentira dela e ela tem que passar para o lado da verdade. Porque às vezes as pessoas que estão com o coração fechado, elas estão vendo que elas estão erradas. Olha lá a primeira leitura, Caim e Abel. Caim sabia que estava errado. Deus deu chance para ele. Rapaz, muda de vida, rapaz. Você está querendo o quê? Essa cara fechada aí? Você vai continuar assim, Caim? Ele não abriu o coração. E foi lá o desastre, matou o irmão. Assim. Uma das coisas mais terríveis que existe na vida de um sacerdote é quando ele se depara com um fiel que não quer abrir o coração e persiste no erro. E o sacerdote faz de tudo para ele mudar, e ele não muda, porque ele persiste dizendo que ele está certo, e ele sabe que ele não está, mas ele persiste no erro. Aí chega um momento que realmente tem que ter aquela discussão. A discussão, porque você vê que eles estavam discutindo aqui com Jesus. Né? Não é discussão de briga, né? É de convencimento. Olha, você está vendo que essa vida sua não está certa? Aí a pessoa vai, tal. Aí ela tem duas respostas a dar. Ou ela abre o coração e muda, ou ela continua no erro. Aí, depois desse momento, deixa. Não dá para pegar, para segurar, quando a pessoa não quer mudar. Não adianta. Se não houver abertura de coração, não adianta você ficar ali tentando convencer, chamando a pessoa. Ela não quer. Ela está entregue ao destino. Vou dar alguns exemplos. Uma vez lá no confessionário, chegou um rapaz
que se dizia gostar de outro homem. E, mandado por algumas pessoas, ele foi lá para se confessar e agradecer a Deus por coisas que Deus tinha dado a ele. Bem, nós católicos temos essa certeza. E a Igreja Católica nunca vai abrir mão de dizer que um homem pode casar com outro homem e que uma mulher poderá casar com outra mulher. Nunca. Pode ser que alguns descabeçados por aí, de coração fechado, estejam dizendo que não tem problema, mas eles não estão falando em nome de Deus, eles estão falando em nome de si, deles mesmos. Isso nunca vai ser aceito, nunca. Mas por que não vai aceito? Não vai ser aceito? Porque Deus não quer. Foi o próprio Deus que falou. Um homem não poderá deitar com outro homem. Foi Deus quem falou. E isso é uma abominação. A verdade de Deus, ela é imutável, ou seja, ela não muda. Não vai chegar um momento em que lá na frente, Deus compreendendo as situações, né? Compreendendo, não é que ele já compreende tudo, ele já sabe o que é o certo e o que é errado. Então não vai existir lá na frente, aí Deus vai dizer: meus filhos, agora eu quero dizer para vocês que eu mudei meu pensamento, agora pode. Não, a verdade não muda. Ela é a mesma de ontem, de hoje e de eternamente. Os homens acabam querendo mudar. Olha, os homens acabam querendo mudar, mas Deus não irá mudar. Porque se Deus mudar algo que Ele disse, Ele deixa de ser Deus. Então, claro, como eu creio em Deus e é a Ele que eu sirvo, eu não posso me contradizer diante da verdade de Deus. Só para agradar outro? Não posso. Aí ele foi falando lá os pecados dele. Quando chegou nessa situação, eu disse: e aí, você não pode viver com outro homem. Deus não quer. Não, pai, faz o seguinte, você perdoa todos os outros, esse daqui não precisa. Não, tem que ser tudo, meu filho. Deus não perdoa pela metade. Não existe isso de Deus perdoa alguns e outros não. Ele perdoa tudo, ele não pode perdoar pela metade. Aí eu disse: então, você vai largar essa vida, você vai viver então a castidade, já que dentro de você não existe desejo, não existe atração por mulher, mas só por homem, você vai mudar? Não, padre, eu não vou mudar. Aí, do outro lado, o que é que eu faço? Igual Jesus. O coração está duro, não quer abrir. Meu filho, eu não posso te absolver porque você não quer sair do pecado. Você não quer sair do seu erro, eu não posso te absolver. Você vai pensar bem nisso? Já pensei, eu vou continuar com ele. Tristeza. Aquele homem foi entregue ao destino. Ele saiu, foi embora. Como lá no confessionário tem aquelas janelas, né, que dá para fora, assim, de vidro, eu vi ele passando lá fora, entregue ao destino. Ele foi embora persistindo no erro, dizendo que ia continuar com aquele homem que ele ama. E Deus disse que não pode. Está vendo que tristeza? Está vendo como é difícil? Aí tem aqueles que vêm e tentam encobrir a verdade com as mentiras, dizendo assim: mas os dois se amam, você acha que Deus vai condená-los por causa disso?
Olha, Deus não volta atrás no que Ele diz. Um homem não deitará com outro homem. Não tem jeitinho brasileiro com Deus. Não tem jeitinho, ou é ou não é. Está entregue. Então o que é que Deus faz? É aqui que Jesus fez, né? Jesus foi embora, não quer mudar. Vocês estão entendendo como hoje a situação ela está difícil no meio, na igreja e fora da igreja. As pessoas elas querem manipular a verdade de Deus diante do que ela pensa. Não diante do que Deus pensa, é diante do que ela pensa e ela acha. Então, ela quer que Deus se submeta ao que ele pensa. É Deus quem tem que mudar. Hoje em dia é assim, Deus tem que mudar. Como tem aqueles que estão dizendo assim, que Deus mudou. Não, meus irmãos, Deus não muda. Nós é que fechamos o coração para Ele, para vivermos entregues ao pecado, às faltas, porque para nós o importante é sermos felizes, não é assim? Nós não queremos ser felizes? Nós só seremos felizes quando nós aderirmos à verdade de Deus, com todas as consequências. Imagine que tristeza uma pessoa que conviveu comigo e agora não convive mais porque eu não tenho contato. E a última notícia que eu soube foi que ele casou com outro homem. Ele é livre? É. Mas Deus abençoa? Não. Está entregue ao destino. Se antes de morrer não mudar, o destino não será o céu. Porque a pessoa ela está lutando contra Deus, ela está dizendo para Deus, eu vou ficar sim. Você vai lá e mostra, né? Porque tudo é na Bíblia, não é assim? Tudo é na Bíblia, a gente vai lá e mostra no capítulo 18 de Levítico, né? Está lá, um homem não deitará com outro homem, porque isso é uma abominação. A pessoa lê, mas ela não quer mudar, ela diz, não é bem assim, isso foi escrito pelos homens, não tem nada a ver, Deus conhece meu coração e eu vou continuar, embora esteja escrito dizendo. Quer dizer, a pessoa ela só aceita aquilo que convém. O que não convém, o mundo está assim, se aceita o que convém. É duro um pai e uma mãe saber que o filho está nesse caminho, ou a filha está nesse caminho. Aí tem aquelas mães que choram, pede a Deus, Senhor, conversão para o meu filho. Tem outros que dizem assim, já aceitaram, e dizem, você está me julgando. Não está julgando. Quem julga é Deus. E foi Deus que deu a sentença. Não fui eu que dei a sentença. Humanamente, se eu fosse ver uma situação humanamente, eu poderia dizer assim, tá bom, fique em paz. Mas eu não posso dizer isso, porque eu irei contra a verdade de Deus. E se eu disser que pode, por exemplo, se eu chegasse e dissesse para aquele homem lá, olha, tá bom, pode continuar, viu? Fica tranquilo. Seja fiel ao seu companheiro, né? O homem, seja fiel ao seu companheiro. Fique em paz. Pronto. O destino agora se vira para mim. É eu que vou pagar diante de Deus um dia também. Eu, agora, quando eu for diante de Deus, é eu que vou pagar. Por eu saber a verdade e não ter ensinado a verdade. Vocês acham que eu quero isso para mim? Deus que me livre. Lutando para a santidade, lutando para ser santo, e me perder
Por conveniência e por amizade? Não, a minha amizade tem que ser com Deus. E tem que ser com o irmão também, mas o irmão não quer. O que é que eu posso fazer? Rezar. Vamos continuar sendo amigos? Vamos, eu não vou ser inimigo daquela pessoa. Não, se eu encontrar, olha, tudo bem, vamos conversar. Não vão falar do assunto porque ele não quer. Mas eu já falei, eu não estou sendo mais omisso. Agora é a liberdade, é aquilo que Jesus fez agora, deixou. Para ver se no tempo devido a pessoa muda. Mas, e aí é triste quando a gente recebe a notícia, né? Morreu. Mas e aí, largou? Não. Que triste. Se perdeu. Não quis. Mas para a nossa consciência ficar em paz, não é melhor a gente dizer assim, está no céu? É melhor. Porque Deus veio para o pecador, então, Deus veio para o pecador que quer mudar de vida. Aí o pecador vem, olha, os tais fariseus, eles não quiseram, o que foi que Jesus fez? Deixou, foi embora. Mas Jesus deixou porque estava dizendo, não, tá bom, eu não vou ficar. Não, Jesus deixou porque disse, não, vocês não querem, eu não posso te obrigar. Então ele vai e se dirigiu para outra margem, foi para outros lugares. Vai para outros lugares e lá nesses outros lugares vai acontecer a mesma coisa. Uns vão abrir o coração e outros não irão abrir. Vai ser entregue ao destino. Eu estou entregue ao destino e como você também está entregue. Você está na verdade ou você está na mentira? Eu estou na verdade ou estou na mentira? A verdade que eu estou falando, porque eu sou obrigado a falar e tenho que falar, você acredita na verdade que eu estou dizendo ou não? Então, vamos caminhar. Lá na frente, no último suspiro, e quando a nossa alma sair do nosso corpo, lá nós veremos quem está certo. E eu tenho certeza que eu não estou. Eu tenho certeza, ou melhor, eu tenho certeza que eu estou certo. Mas por que eu tenho certeza que eu estou certo? Porque está escrito na Bíblia. Os santos padres falaram sobre isso. A igreja sempre falou, embora hoje haja tanta confusão e você encontre agora determinadas autoridades que chegam no púlpito e dizem assim, o importante é que eles se amam. E um ou outro fazendo casamento aí, meio escondido, mas acaba não sendo escondido, porque todo mundo grava e depois mostra, e vai. Aquele padre dizendo que pode, eu dizendo que não pode, porque Deus disse que não pode. Ele dizendo que pode, mesmo sabendo que Deus disse que não pode. E nós vamos caminhando, sendo amigos, sem briga, sem discussão, sem ficar assim com essas besteiras de internet, um brigando com o outro, difamando. Besteira! Para quê? A gente vai caminhando. No dia que eu e ele morrermos, aí nós vamos ao encontro de Deus, aí nós veremos quem está certo. Viu que situação difícil? Aplique isso para o aborto. Aplique isso para a ideologia de gênero. Aplique isso para a questão da corrupção. Aplique isso, é só ir aplicando, vai colocando, né? Vai lá na frente. Eu espero morrer com a consciência limpa.
de não ter sido compreendido, deixado de lado, de ser chamado de radical e um monte de coisa, e difamação com meu nome. Eu prefiro ir assim, de cabeça erguida, sabendo que a verdade foi dita, do que eu ir sendo aplaudido pelo mundo, diante da mentira que o mundo oferece, e o mundo aplaudido e dizendo, é isso mesmo, estamos contigo, e não sei o quê. Não, eu não quero ir assim. Eu quero, como sacerdote, porque agora eu estou falando como sacerdote que tem que falar a verdade para vocês e que eu não posso agradar vocês, eu tenho que agradar a Deus. Então, eu quero morrer assim, olha, o povo difamando, chamando de radical, de não sei o quê, que não entende que o mundo mudou. E eu prefiro morrer assim, do que as pessoas dizendo assim, nossa, ele é bom, eu gosto muito dele, porque ele é liberal. Ah, eu não quero morrer sendo liberal, não. Não quero. Eu não quero ser liberal, porque Jesus não foi liberal. Eu quero morrer em paz. E em paz é assim, difamado, jogado de lado. E em paz, né? E é radical demais, não entende. O mundo mudou, e eu em paz, e o cara lá, e eles ainda ficam com raiva, viu? Porque não muda. Ele quer mudar, mas você não muda. Eles ficam com raiva. Quero morrer assim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.